capítulo 12, ao versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12 ao versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12 ao versículo de número 17. Onde falaremos sobre o tema sustentado por Deus em tempos de pressão. Sustentados por Deus em tempos de pressão. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo 12 ao 17, que nos diz assim: Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Gaio disse aos judeus: se de fato houvesse os judeus alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, do nome e de vossa lei, cuidar disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. E então todos agarraram Sostênios, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Gaio não se importou com nenhuma dessas coisas. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a dizer a Tua vontade, o Teu querer, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra lida, através das orações, através das oportunidades. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, soma para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, ter o Teu nome exaltado, ter o Teu nome proclamado. Que ninguém saia daqui dizendo assim, disse o pastor, mas o Senhor falou ao meu coração nesta noite. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a nos usar para a honra e glória do Teu santo nome, porque é a Tua honra, Tua é a glória, Teu é o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem a qual domingo passado nós vimos Paulo estava pregando o Evangelho em Coríntios. Paulo começa a anunciar e pregar o Evangelho. Paulo vinha de uma perseguição, vinha de um apedrejamento, Paulo vinha de diversas perseguições por pregar e anunciar o Evangelho da salvação. Mas Paulo chega naquela cidade e ele encontra duas pessoas que ali já estavam e começa a trabalhar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas abrem o seu lar, levam eles para dentro da sua casa, levam Paulo para dentro da sua casa. Ali eles dão para ele um teto, dão para ele um trabalho e ele começa a fazer ali, trabalhar e continua indo à sinagoga pregando e ensinando a palavra do Senhor. Logo após, os seus amigos de viagem, Silas e Timóteo, chegam e ele se inteira e fica inteiramente em pregar e anunciar a palavra. Ele cessa todo o seu trabalho e começa a somente anunciar e pregar a palavra e dizer as maravilhas do Senhor. Começa a anunciar e proferir palavras aonde o próprio Senhor, em uma visão, disse a Paulo, mas como ele se preocupava em proferir ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. Os judeus o perseguem e ele diz: o sangue de vocês esteja sobre a cabeça de vocês. Eu estou inocente, pois eu anunciei, eu preguei, eu falei sobre o Evangelho da salvação. Então agora eu vou para os gentios anunciar e pregar a palavra. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício. Tício era um homem a qual era o maior da sinagoga, e ele aceita Jesus, abre a sua casa, e ali do lado da sinagoga eles começam a exaltar ao Senhor. Mas o versículo 9 nos diz que de uma noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. O interessante é que o Senhor fala a Paulo: não temas, não cales, mas
fales. Não temas, mas fala e não te cales. Às vezes olhamos para essa palavra e às vezes a palavra do Senhor em nossas vidas e achamos, como já ouvimos diversas vezes, pessoas dizer que a palavra do Senhor, quando vai dizer, no mundo tereis aflições, o próprio Cristo Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Muitos vão dizer, você vai vencer também, você vai conquistar, você vai realizar, não vai acontecer nada contra a sua vida, mas não é verdade. A palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se a sua fé está em Cristo Jesus, não tem de bom ânimo. Se a sua fé está no Senhor, tem de bom ânimo. Se a sua esperança está no Senhor, tem de bom ânimo. Por isso, Deus disse para Paulo, não temas, mas fale e não te cales. O Senhor estava dizendo para ele, vai ter problemas, não temas. Vai ter dificuldades, não temas. Vai ter problemas, vão ter levantes, não temas. Não se cale, mas fale. Continue a anunciar, continue a pregar a palavra, continue a fazer a vontade do Senhor. Por isso o tema da nossa mensagem do texto é que pessoas irão se levantar contra a vida de Paulo, mas ele não precisará abrir nem a sua boca, pois o Senhor o justificará. É o Senhor quem vai à frente, é o Senhor quem realiza a sua obra. A obra é dele, a glória é dele, o poder é dele para todos sempre. Amém. Por isso o tema da nossa mensagem nessa noite é sustentado por Deus em tempos de pressão. Deus sustenta e guarda os seus filhos, mesmo quando a pressão aumenta e a oposição se levanta contra nós. Todos nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, tribulações, situações onde somos injustiçados e atacados, mal interpretados, mas Paulo vive isso em Atos capítulo 18. Mas esse texto é um convite divino a encorajamento. Deus luta por nós, age antes de nós e reverte o mal em vitória. O Senhor, Ele luta por nós, Ele age por nós e reverte o mal em vitória. Observe comigo o texto que começa com um cenário de tensão crescente. Começa num cenário de dificuldade. Acompanhe comigo o versículo de número 12 que diz assim: sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal. O texto começa com um momento tenso. Pegam Paulo, levam até o procônsul para dizer contra a vida de Paulo. Acompanhe comigo, sendo Gaio procônsul, Gaio era um responsável da lei. Gaio ali era um juiz, ele era como se fosse um governador daquela região. Gaio pegam Paulo, juntam-se contra Paulo e o levam ao tribunal. 13. Dizendo, este homem convence as pessoas de render culto a Deus de um modo contrário à lei. Eles acusavam Paulo de Paulo estar levando as pessoas a adorar a Deus de uma forma que a lei não dizia que deveria ser dessa maneira. Esse povo pega Paulo, leva até o tribunal, dizendo para ele está dizendo contrário ao que nós acreditamos, ele está dizendo contrário àquilo que eu creio, ele está dizendo contrário à lei que nós cremos ser verdade. Ele leva pessoas a... Este homem convence as pessoas, ele leva pessoas a se arrepender, ele convence pessoas a entregar a sua vida a Cristo Jesus, ele convence pessoas a dizer e honrar o Senhor Jesus através da palavra das Escrituras. Nesse momento, um cenário de tensão crescente, é exatamente nesse momento que muitas pessoas se desanimam. Muitas pessoas poderiam dizer, mas o Senhor não disse que era comigo. Mas o Senhor não disse que estaria comigo. O Senhor não acabou de dizer, não se cale, continue falando, não pare de anunciar e de pregar a palavra, porque isso está acontecendo. É nesse momento que muitas pessoas se decepcionam. É nesse momento que muitas pessoas param de fazer a vontade do Senhor. É nesse momento que muitas pessoas negam a si mesmo, negam todas as coisas e vão embora. Mas nós vamos ver nesse texto que antes que Paulo abra a sua boca, o Senhor responde por ele.
Ainda que muitos falem ou temam, o Senhor é Deus zeloso. A oposição é organizada, mas Deus nunca perde o controle. Nós vemos que eles se organizam, pegam Paulo, levam ao tribunal, tem até um papel dizendo: olha, é isso, por causa disso, por causa daquilo outro, nós estamos aqui porque ele está levando pessoas ao arrependimento para não crer na lei em que nós estamos dizendo, nós cremos de forma contrária. Eles são organizados, se organizam, criam discursos, mas Deus nunca perde o controle. Quem está no controle é o Senhor. Ele tem o poder em suas mãos. O controle é dele, a chave que está nas mãos dele. É ele quem vive e reina para a glória de Deus para sempre. As acusações têm uma estratégia, mas Deus tem um propósito. Tudo em nossas vidas possui um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Eles têm uma estratégia, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito, nada foge do controle de Deus. Nada foge das mãos do Senhor. E a pergunta que nos fica aqui, que o texto nos obriga a fazer, é o que hoje está te arrastando para o tribunal da vida? Acusações, pressões, medo, palavras injustas? O que tem te levado ao tribunal da vida? O que tem te feito e te levado aos tribunais? O que tem te feito e tem ido contra a sua vida? Se o Senhor está contigo, não tema, porque Ele é a resposta. Ele é o Senhor quem responde, é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem realiza a sua obra. Veja como isso se parece com uma situação do texto. Um funcionário injustamente acusado no trabalho, envergonhado diante de todos, sem defesa, sentindo exatamente o que Paulo sentiu. Às vezes você se encontra aqui nessa noite, você se encontra como Paulo aqui está, sendo acusado, sendo constrangido. Às vezes você está aqui nessa noite e você se sente desta maneira, mas eu quero lhe dizer nesta noite: o Senhor é contigo. E a última palavra ainda é do Senhor. A última palavra é de Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus soberano. É Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem faz a sua vontade. Aqui está uma aplicação prática desse versículo para as nossas vidas. A pressão não significa abandono. Quando a oposição cresce, a presença de Deus cresce ainda mais. A oposição, ela não significa que Deus lhe abandonou. Os levantes não significa que Deus não é contigo. As dificuldades não significam que Deus não é contigo, que Deus lhe abandonou. Que Deus lhe abandonou. Quando a oposição cresce, a presença de Deus cresce mais ainda. Quando a ocasião é de mal a pior, o Senhor sempre se mostrará presente em sua vida. Quando a sua esperança está no Senhor, a sua esperança está naquele que lhe prometeu, que lhe chamou, Ele garante a vitória em nome de Jesus. Veja como a Bíblia confirma essa mensagem. Eu gostaria que abrisse no Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor os livra de todas elas. Salmo 27, 3 nos diz: ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. Quem sabe quem está contigo não teme em meio às dificuldades. Quem sabe o Deus que serve não teme em meio aos problemas. Quem sabe o Deus que tem servido não teme em meio às atribulações.
porque o Senhor venceu o mundo. Se Ele venceu, nós iremos morar com Ele e estar com Ele eternamente. A promessa do Senhor não é vazia. Ele venceu, Ele vive e está para a glória de Deus. Agora o texto nos conduz a um seguinte ensinamento profundo. O texto está nos levando a um seguinte ensinamento profundo. Aquilo que parece perda se torna proteção. Enquanto Paulo prepara argumentos, Deus já tinha preparado a palavra. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 14 ao versículo de número 16, onde veremos Deus age antes da sua defesa. E quando Paulo ia começar a falar, Gaio disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas, se são questões de palavra, de nomes e de vossa lei, cuide disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. Gaio se levanta e diz: se houvesse alguma condenação, se houvesse algo para ele ser julgado, eu faria. Mas como é isso? Vocês que se virem, vocês que resolvam. Por isso ele diz: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nome e de vossa lei, cuidem disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Gaio não conhecia Deus, mas Deus conhecia Gaio. Gaio não era um seguidor, não entregou a sua vida ao Senhor, mas o Senhor, Ele que tem o poder, Ele que tem o controle, é Ele quem é a autoridade maior e suprema sobre a minha e a sua vida. A intervenção divina vem de onde Paulo menos esperava. Paulo nem esperava, mas Gaio é ele que o defende. Aquele que foi o povo, levou ele para ser o acusador, foi o próprio que o defendeu. Foi o próprio que disse: não vejo nada de errado, se é só isso, é com vocês. A defesa de Paulo não depende da sua habilidade, mas da soberania de Deus. Deus não apenas abre portas, Ele fecha tribunais. Deus, Ele é soberano, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Aqui está uma pergunta que esse texto nos faz. Você acredita que Deus está trabalhando em sua causa antes mesmo de você falar? Você acredita que Deus está trabalhando em sua causa antes mesmo de você falar alguma coisa? Você acredita que Deus, Ele tem todo o controle, toda a autoridade, seja qual for a ocasião, seja qual for o problema? Você acredita que Deus tem a resposta, assim como Ele teve a resposta para Paulo naquele momento? Você acredita que Deus, Ele trabalha por a sua causa, pela sua vida? Ele tem trabalhado. Aquela situação em que você estava, talvez aquela situação que você estava pronto para enfrentar um conflito, mas uma pessoa inesperada intervém, defende, abre a porta, muda o parecer, e Deus age por trás do palco. O que isso significa para nós no dia de hoje? Nem todas as batalhas é para você lutar. Há guerras que Deus não permite sequer que você entre. Ele resolve antes que a sua voz seja ouvida. O Senhor, Ele é soberano e Ele tem todo o poder. Ele cuida daqueles que o guardam e o temem. O Senhor tem todo o controle. Essa verdade aparece em outros textos.
Em Êxodo 14, nos diz: o Senhor pelejará por vocês, e vocês ficarão calados. A guerra não é minha, a guerra não é sua, é entregue ao Senhor. A nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Em Atos 18, 9 e 10, Deus já havia prometido: ninguém tocará em você. Deus já havia prometido para Paulo, e de noite o Senhor disse em visão para Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. O Senhor tem o controle. O Senhor é Deus soberano. Por isso não tema em meio às dificuldades, não tema em meio aos problemas. Deus está no controle. Ele tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele, e não há outro nome na terra, no céu, nem debaixo da terra, que deva ser exaltado e engrandecido, a não ser o nome de Jesus. Ele tem todo o controle, Ele tem toda a autoridade. Creia somente, Ele é Deus. Vejamos agora o desfecho impressionante deste episódio. Aquilo que foi preparado para destruir Paulo acaba voltando contra os próprios acusadores. Acompanhe comigo o versículo número 17, onde veremos Deus reverte o quadro. E então todos agarraram Sostênes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Gaio não se importou com nenhuma dessas coisas. Aquele que pega Paulo pelo braço, leva diante do tribunal, leva ele à vergonha, é ele quem recebe a paga. O que ele queria tramar contra Paulo, volta contra ele. O que ele queria fazer contra a vida de Paulo, acontece com a vida dele. A oposição perde força quando Deus assume o controle. Deus não precisa de vingança humana, Ele deixa o mal se destruir sozinho. Deus não precisa de vingança humana, Ele deixa o mal se destruir sozinho. O caos dos acusadores se tornam a confirmação da proteção divina. Quando Deus age, até o inimigo se confunde. Deus está no controle. Deixa quem sabe trabalhar. Deixa quem tem o poder agir e fazer. Deixa quem tem o controle nas mãos realizar e fazer. Creia somente. Confie no Senhor. Quando o plano contra Paulo falha, os atacantes se voltam contra Sóstenes, o líder e acusadores. A própria oposição se destrói. O mau trabalho que plantou, o tribunal que era ameaça, se torna sinal de proteção divina. E a pergunta que nos fica é: você consegue confiar em Deus? Que Deus pode transformar mal em livramento, mesmo quando tudo parece fora do controle? Você consegue confiar em Deus, mesmo que tudo pareça estar fora do controle em suas vidas? Você consegue descansar? Você consegue fazer o que diz o Salmista 91? Você consegue descansar debaixo das asas do Onipotente? Você consegue descansar no Senhor? Ou você tem se afligido em meio às atribulações? Ou você tem se afligido em meio às dificuldades? Ou você tem perdido o seu sono em meio aos problemas? Deus é soberano e tem todo o controle e todo o poder. Nada foge do controle do Senhor. Todas as coisas estão na mão daquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 2.
Diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. O Senhor é aquele que você confia. Você confia no Senhor? Então descansa, pois Ele tem o controle. Descansa, que Ele tem o controle em suas mãos. Há uma história que nos ilustra isso com clareza. Há uma história na Bíblia que nos ilustra isso com clareza. E essa história é de José no Egito. Essa história nos diz sobre acusado falsamente, preso, mas Deus transforma tudo em trono e autoridade. Essa história está em Gênesis 50, versículo 20, aonde José é vendido pelos seus irmãos. Ele é jogado numa cova, vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele chega até o Egito. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. José volta para os seus irmãos e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas o Senhor me guardou para que vidas fossem poupadas. O Senhor me trouxe para cá como escravo, depois eu fui para a casa de Potifar, ali fui levado para a prisão, julgado, mas depois o Senhor se lembrou de mim e me levantou como rei, como autoridade do Egito. O Senhor tem o controle. Confie no Senhor, descanse no Senhor, não deixe que as coisas deste mundo possam tirar aquilo que o Senhor tem preparado e guardado para mim e para você. Nada neste mundo pode se comparar com a glória que há de vir. O Senhor tem o controle. Assim como o sol cai, o mal volta para o inimigo. O inimigo não tem a última palavra. O ataque vira confusão, a arma vira bênção e a oposição vira testemunho. O inimigo não tem a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. Ele tem todo o controle, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Veja como a Bíblia nos confirma essa mensagem. Isaías 54, 17 nos diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma feita contra ti prosperará. E tu condenarás toda língua que te causa em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que precede de mim, diz o Senhor. Nada pode se levantar contra aqueles que o Senhor chamou. Nada pode se levantar contra o próprio Deus. Romanos 8:31 nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim e por você, quem pode se levantar contra a sua vida? Quem pode se levantar contra você? Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, não tema em meio às dificuldades. Se Deus é com você, não tema em meio aos problemas. Se Deus é com você, continue marchando, pois o Senhor é quem garante a vitória. A vitória é do Senhor. Ele tem o controle. Assim como Paulo não precisa abrir a sua boca, mas Gaio próprio defende. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. 2 Crônicas 20:17 nos diz: não tereis de pelejar. Segunda Crônicas 20:17. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Pode dar em Jerusalém. Não temais, nem vos assustes. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Se o Senhor está contigo,
você não precisa pelejar. Se o Senhor está contigo, descanse. Se o Senhor está contigo, confie. Se o Senhor está contigo, deixe, porque o Senhor é poderoso para fazer. Assim nós vemos em Atos 18, 12 ao 17. Ele nos lembra definitivamente que Deus vê a pressão, Deus age antes da defesa, Deus desarma o inimigo, Deus sustenta seus filhos no tribunal da vida, Deus transforma ataques em testemunho. O mesmo Deus que sustentou Paulo em Coríntios, hoje quer sustentar a sua vida. O mesmo Deus que sustentou Paulo em Corinto, hoje Ele quer mudar a história da sua vida. O mesmo Deus que cobriu Paulo, guardou Paulo, aonde ele não precisou nem abrir a boca, Ele se encontra aqui nessa noite. Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer caminhar contigo e Ele quer mudar a sua vida. O que é preciso? Entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixe que Ele faça mais por mim e por você. Confia, pois que é aquele que prometeu, garante. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, gratos somos, Senhor, pela Tua palavra.